É bom estar na casa do Senhor, não é mesmo? Nós já estivemos aqui de manhã e é interessante como o Senhor, Ele se renova, né? E para mim é um desafio ministrar 2 vezes no mesmo dia. Senhor, primeira vez, mas eu sei que não sou eu, é o Senhor. Ele que usa vasos de barro. Ele usa pessoas como você, como eu, no corpo de Cristo, para declarar a sua palavra, o seu amor. Eu sei que essa noite eu pude sentir pelo Espírito Santo que Ele escolheu, Ele já fez uma escolha. Ele escolheu te amar. Ele escolheu te perdoar. Ele escolheu pagar um alto preço. E não foi fácil. Às vezes a gente acha que foi fácil. Sabe por quê? Porque às vezes nós não queremos fazer as coisas difíceis. E amar nunca é fácil. É uma escolha. Jesus escolheu te amar. Jesus escolheu nos chamar como sua igreja, o seu corpo, a sua manifestação do seu amor aqui na terra. E nessa geração, estamos vivendo 2015. Eu creio que nós estamos muito perto da volta de Jesus. Muito perto. E Ele nos escolheu para amar, como nós fomos amados. Desde o começo nós adoramos o Senhor, declarando que Ele é santo. E de fato Ele é. E a sua santidade precisa ser vista na sua igreja. Mas mais que tudo, amados, o amor dele precisa ser visto em nós. E mudou um pouco algumas coisas que eu vou estar lendo essa noite. E vou estar compartilhando. Mas algo que o Senhor tocou no meu coração é que nós vivemos os últimos tempos. E eu queria que você abrisse em Mateus 24, versículo 12. As palavras que o Senhor traz para nós é porque Ele nos ama. Ele nos faz lembrar do seu amor e do chamado que nós temos como igreja, sua noiva. Mateus 24, versículo 12. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos na tua casa. O Senhor nos ama. O Senhor nos amou com amor eterno. Espírito Santo, toca agora na vida de cada coração. Vai passeando aqui neste lugar. Espírito Santo, tira toda a frieza, toda a apatia, toda a incredulidade, toda obra maligna, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora no nome do Senhor todo laço, Pai, toda mente presa agora, Senhor, nós declaramos que seja solta agora em nome de Jesus. Nós colocamos nossos pensamentos, nossas mentes cativas para ouvir a voz do bom pastor que nos ama. Espírito Santo vai cercando este lugar. Envia teus anjos, Senhor, que vão guardando com espada de fogo, Pai. Guardando cada família, cada vida, cada criança que está lá atrás, Pai. Em nome de Jesus. Que a tua palavra caia em corações com terra boa. Que grilhões sejam quebrados. Que haja salvação. Que haja, Senhor, cura. Que haja um renovo da esperança, Senhor. Que vidas sejam visitadas pelo teu Espírito Santo e sejam cheias de poder.
sejam cheias de poder, para poderem permanecer amando, ainda que a maldade se multiplique, ainda que o mundo se torne de mal a pior, mas que o poder do Teu Espírito Santo nesta noite venha nos encher de tal forma que, por escolhermos querer fazer a Tua vontade, o Senhor nos capacite a amar até o fim. Amar a Ti e amar os nossos irmãos e amar todos como o Senhor amou. Pai, eu peço que o Senhor faça esse milagre nas nossas vidas essa noite, que o Senhor renove o nosso amor por Ti e o nosso amor por aqueles que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor quer nos visitar com seu amor. Ele não quer que o nosso amor venha esfriar. Ele não quer que o teu amor na sua família, na sua casa, no seu trabalho e na nossa nação venha esfriar. Nós precisamos amar intensamente aqueles por quem Jesus morreu. Intensamente. Porque Jesus veio para salvar. E aí, como que a gente sabe que o Senhor Jesus veio para salvar? Porque Ele disse na sua palavra. E a sua palavra é a verdade. Queria que nós abríssemos, nós vamos abrir alguns textos. João 12. Nós temos visto muitas coisas. E diante de muitos fatos, muitas vezes a gente não sabe o que fazer. João 12, 44 a 47. Fala um pouco do que o Senhor espera de nós, como seus filhos. Amém? Então Jesus exclamou: quem crê em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa julgará no último dia. Nós temos escolhas a fazer. O Senhor nos escolheu amar e muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Muitas vezes nós estamos diante de situações que a gente acha que tem que julgar. Situações de pessoas que não ouvem a palavra de Deus. Situações de pessoas que não querem Deus. Situações de pessoas que não querem escolher seguir o caminho estreito, de negar-se a si mesmo e escolher o caminho que Jesus escolheu, amar, ainda que seja difícil, porque amar é uma escolha. Jesus escolheu nos amar e nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse congresso que vai acontecer aqui, amados, eu creio que é profético, a partir da palavra que diz: eu escolhi.
Eu escolhi esperar. A nossa vida, nós vamos esbarrar com o Rei da Glória. Ele vai se revelar. E nós temos que fazer escolhas. Primeiro, a de querer aceitar o seu perdão e o seu amor. E a sua salvação. E a segunda é de querer ser o corpo de Cristo, as mãos dele, os pés dele. E o que ele fez? Ele veio para salvar o mundo. Ele veio para salvar o mundo. Ele não veio para julgar. Ele disse que no último dia, a própria palavra julgaria o mundo. Nós vivemos diante de situações que o inimigo quer mexer na nossa identidade como cristãos e fazer com que o nosso amor venha a esfriar e nós venhamos a odiar, a guerrear com outras armas, acusando, julgando. Isso é uma luta diária que a gente enfrenta quando a gente assiste televisão, quando a gente ouve os noticiários, quando a gente vê o que está acontecendo no mundo com os nossos irmãos, que muitos estão morrendo, se entregando para Jesus. Eu vi algumas cenas que passou na televisão, aqueles homens que estavam sendo levados à beira do mar para serem degolados. Meus irmãos, os teus irmãos desta geração, eu não vi eles guerreando, eu não vi eles murmurando, eu vi eles cheios de esperança, se sentindo dignos de serem chamados a se entregar por amor àquele que os amou primeiro. Não negaram a sua fé. O que nós vamos escolher fazer nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus? Nós vamos escolher dar vazão à carne? Nós vamos escolher viver como o mundo vive? Uma fala desse pastor falou: a carne não se converte. Quando nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito que estava mortificado, porque o nosso ser é corpo, alma e espírito. E a palavra de Deus diz que quando nós estávamos longe de Deus, o nosso espírito estava morto. Nós vivíamos alma e corpo reinando, fazendo planos, decidindo. A nossa alma é onde reina as emoções, a razão. E quando nós aceitamos a Jesus Cristo, pela confissão pública, que nós cremos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e eu creio que a maioria daqui que está aqui já fez isso, mas talvez você não tenha feito. Você tem a oportunidade nesta noite, fazer uma confissão pública a todos aqueles que confessaram que Jesus Cristo é o Senhor e creem no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serão salvos. Estou falando da palavra de Deus, não é uma invenção, é algo que Deus estabeleceu, que pela confissão da nossa boca se estabeleça então a salvação junto com a fé no nosso coração, que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador do mundo. Nós nascemos de novo. A palavra de Deus diz que nesse momento nós nascemos de novo, não da água, nem da carne, mas do Espírito, para vivermos uma nova vida, para vivermos a vida dele, para sermos inseridos no corpo de Cristo. Quando nós nos batizamos, amados, nas águas, nós vamos ter batismo aqui. O batismo é o símbolo do quê? Eu morri. Quando é mergulhado o velho homem, quando eu sou mergulhado, ali é uma figura de que eu morri para a minha velha vida. Já não sou mais eu quem vivo, mas daqui para frente Cristo vive em mim.
Daqui para frente a vida que eu vou levar é a dele, não é a minha. Eu decido isso, eu escolho isso, é uma livre, espontânea vontade, ninguém é forçado a fazer isso. O Espírito Santo, a única maneira que ele nos constrange é com o seu amor. É de tanto nos amar. Quantas vezes, será que você já chorou de sentir o amor de Deus? De que você não é digno? Tendo consciência dos seus pecados, tendo consciência de quem você é, e ainda assim sentindo o amor de Deus, e ainda assim sentindo a sua presença, a sua bondade infinita, a sua misericórdia. Como não amar a esse Deus e não responder a um chamado de amor? E Ele continua nos amando, mesmo sabendo da nossa luta. A nossa luta começa com a nossa carne, porque ela foi senhora, ela mandava, ela era senhora dos sonhos, dos planos da nossa vida. E de repente, nascemos de novo e precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo para que Ele nos capacite a sujeitar a nossa alma e a nossa carne à vontade de Deus, que é que nós amemos uns aos outros. Isso envolve esforço. Isso envolve esforço. Isso envolve decisão. E eu creio que essa noite é uma noite de decisão. Nós podemos escolher que os ventos e as tempestades venham nos abalar. Ou nós podemos escolher crer nesta palavra, que Ele diz que Ele é o dono dos ventos e das tempestades, que Ele se manifesta no meio delas, que Ele faz calar as tempestades. E se Ele não fizer calar as tempestades, como Pedro, ele falou, vem e anda sobre as águas, porque Ele prometeu que Ele nunca nos deixaria. Nunca. Querido, eu não sei como você está se sentindo, mas eu sei o que o Espírito Santo está falando para o meu coração, que você não está sozinho. Você não está sozinho. Se você decidir continuar, ainda que você tenha caído, Ele pode te levantar, porque Ele é poderoso. Ele pode, e Ele sabe a nossa estrutura, que nós somos pó. Ele viveu as nossas lutas, e Ele sabe o que nós passamos dia a dia. Vai para Josué, amado. O livro de Josué, capítulo 7. Nós temos aqui uma história, no meio de um livro de conquistas, uma história de derrota, que causou um desânimo muito grande. Josué 7, queria ler o versículo 6. Todos acharam? Amém? Então Josué, com as demais autoridades de Israel, rasgou suas vestes, prostrou-se com a face rente ao chão, diante da arca do Senhor Jeová. E ali permaneceu em humilhação até o cair da tarde. Exclamou então Josué: Ah, eterno Deus, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar? Antes, nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Perdoa-me, Senhor. Mas o que poderei dizer agora que Israel foi derrotado e humilhado por teus adversários? Os cananeus
e os demais habitantes desta terra serão informados sobre este acontecimento. Nos cercarão e aniquilarão o nosso nome da face da terra. Que farás então pelo teu grande nome, Senhor? Então o Senhor falou a Josué: levanta-te, porque permaneces assim prostrado sobre o teu próprio rosto? Ora, o povo de Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara, sim, tomou do que era anátema, e até furtou para si, e também o escondeu e guardou entre suas bagagens. Por isso os filhos de Israel não poderão resistir os seus inimigos, e voltarão as costas, fugindo dos seus adversários, porquanto se tornaram a si mesmos vergonhosos, merecedores de destruição. Portanto, não estarei mais convosco, se não destruíres do meio de vós o que foi consagrado ao extermínio. Levanta-te, pois, e santifica o povo, e proclamarás: santificai-vos, para amanhã, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Até aí, amados. Se você começar a entrar e ler o que aconteceu, esse texto é a resposta de uma derrota. No meio de promessas de vitória. Ah, Tetê, mas por que você está falando isso? Porque às vezes a gente desanima. Essa derrota não foi do inimigo, foi do povo de Deus. E às vezes nós sofremos derrotas no meio de promessas de que o Senhor seria conosco. Josué, capítulo 1, se você começar a ler, eles acabaram de atravessar o Jordão. Eles foram libertos há 40 anos atrás do Egito. Isso é história, amados. Saíram milhares de pessoas com a mão forte do Senhor, abrindo o Mar Vermelho, mandando 10 pragas para que o povo pudesse ser liberto de forma maravilhosa. Ali eles passaram pelo deserto e conheceram ao Senhor Deus, foram apresentados às leis de Deus, ao amor de Deus, conheceram, caminharam em amor. E aqui o Senhor está levando eles para a terra prometida. E chegou o momento. Aqueles que não se santificaram, que não creram, não puderam entrar, nem Moisés não entrou. Tamanha era a glória do Senhor. O Senhor estabeleceu e Ele mostrou todas essas coisas no Velho Testamento, para que nós pudéssemos conhecer um pouquinho do grande sacrifício que Jesus fez por nós, queridos. Tamanha santidade de Deus. Se não fosse a graça do Senhor nesta geração, nenhum de nós alcançaria a salvação. Foi a graça que nos alcançou. E quando nós lemos a seriedade do que estava acontecendo, a gente percebe que o Senhor, antes de resistir o inimigo, Ele resistia o povo dele quando era desobediente. Antes de resistir o inimigo das nossas vidas, se somos filhos, o Senhor vai nos resistir. Ele vai nos disciplinar. Hebreus 12 fala que a disciplina é para os filhos. A correção é para os filhos. Faz parte do momento da igreja passar por uma avaliação. Quando ela cai e começa a questionar como questionou Josué. Por que, Senhor? E agora o que vão pensar de nós? O Senhor está preocupado? É como estão os seus filhos. Não é o que vão pensar dele. Mas como é que estão os seus filhos? Porque sabe que seus filhos têm que ser parecidos com ele.
O Senhor não está tão preocupado com a vitória. De que adianta uma grande vitória e se seus filhos não são parecidos com Ele? De que adianta uma grande bênção, mas se nós não nos tornamos parecidos com Jesus? Romanos 8, 28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Quando a palavra de Deus diz todas, é todas, todas as coisas, as tempestades, as lutas, as injustiças, as desavenças, as situações difíceis, as traições, a infidelidade. Todas as situações colaboram para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados. Porque Deus, Ele tem o poder de transformar toda e qualquer situação em bem para aquele que é filho e quer seguir a vontade de Deus. Você crê nisso? Mas para isso nós temos que dar passos de tirar as máscaras. E Deus, Ele foi muito claro a Josué. Ele responde: o povo pecou e violou a aliança. Se não tiver correção, não tem vitória. O momento da nossa vida que nós devemos escolher. Entrar na presença do Senhor e falar: sonda-me, ó Deus, e ver se há em mim algum caminho mau. Ver se há em mim alguma coisa que não está tão parecida com Jesus. E provavelmente Ele vai mostrar. Porque Ele está moldando em nós a imagem do seu Filho. Para que a manifestação da sua glória seja vista nesta geração. E Ele vai usar as circunstâncias. Ele vai usar as nossas lutas, querido. E muitas vezes parece que a coisa fica difícil. As promessas aqui, depois você pode ler em Josué, tão maravilhoso, até o capítulo 1, é lindo. As promessas maravilhosas. Vai lá no 1º capítulo. Olha que promessa linda para Josué. Capítulo 7. Tão somente seja de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei que Moisés te ordenou. E não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. E no 9, não te ordenei eu, ser forte e corajoso, e não temas, não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Você está enfrentando gigantes? Pois eles iam ter que enfrentar gigantes. Eles iam ter que enfrentar situações muito difíceis. Eles estavam entrando numa terra para conquistar. Mas não é. Hoje, as armas que nós usamos não são as armas que eles usavam. As armas que nós usamos, elas são superiores. Elas são as armas que Jesus Cristo entregou para a sua noiva. Essas armas, elas são poderosas. Elas são armas espirituais. Elas são armas daqueles que se humilham diante da palavra de Deus, numa situação difícil, numa situação de derrota, numa situação quando Satanás te afronta, para buscar a vontade de Deus. O caminho da vitória é buscar a vontade de Deus. O Senhor tem promessas para você, querido. É fato. Primeira, mais que tudo, Jesus quando morreu, e você quando recebeu o perdão, você recebe promessa da vida eterna. Vida e vida em abundância. Mas é preciso permanecer. Hoje é dia de fazer escolha. É dia de fazer escolha, de receber o seu amor e viver esse amor. Não dá para falar todo desse texto de Josué. A verdade é que para tirar o pecado do meio deles, apareceu o culpado que tinha pecado escondido. O pecado escondido estava no meio do inimigo? Não.
estava dentro do arraial. Pecado escondido, às vezes, está dentro do meu coração. E eu não percebo. Às vezes está numa área tão escondida, tão escura, que eu não consigo perceber. Mas o Espírito Santo, quando ele entra na nossa vida e a gente permite que ele entre, ele começa a revelar com a luz. Porque Jesus é a luz e ele veio para revelar o pecado em nós. Então ele nos faz viver diferente do que aconteceu em Josué. O pecado, quando foi descoberto, teve que ser aniquilado, queimado. Todos os que pecaram, toda a família, todos tinham que ser queimados. Isso era a época da lei, queridos. E ainda assim, era impossível alguém cumprir toda a lei. Porque porque o Senhor é santo, santo, santo. Jesus, ele teve que vir, um único, sem pecado, para comprar a nossa salvação. A época da graça não faz com que a gente possa brincar com o pecado. Mas da mesma maneira nós somos chamados à santidade. Essa casa tem cantado, tem buscado, tem anunciado um caminho de santidade. Onde há santidade, há autoridade. O povo fez o que era necessário para que o pecado fosse tirado do seu meio. Então, Deus se levantou e falou: agora vocês podem ir à cidade de Ai, porque era onde eles tinham tomado uma surra. Depois de ter caído os muros de Jericó, depois de terem, pela estratégia sobrenatural de Deus, marcharam ao redor, os muros caíram, era uma guerra impossível, foram vitoriosos, mas eles perdem uma batalha tão pequena contra a cidade de Ai. Acharam que era tão fácil, só 3.000. Às vezes tem situações nas nossas vidas, amados, o Espírito Santo está falando, que a gente acha que é tão fácil. E o inimigo olha e fala assim: ah, é? Então agora você vai ver. E quantas vezes nós não tomamos uma surra? Nosso pecado é exposto, a vergonha manifestada, que Josué falou: olha, todos vão saber que nós apanhamos. Senhor, todo mundo vai ficar sabendo que o Senhor, Deus aí que dá vitória, fez os milagres, mas agora estamos apanhando. Será que só eu tomei umas derrotas dessas? Eu posso me identificar. Mas é tão maravilhoso que o Senhor, ele fala: se te arrependeres, se voltares e corrigires o teu coração, eu terei misericórdia de ti. E aí, o Senhor então dá a estratégia. O povo se levanta e ele vai e consegue então destruir a cidade de Ai. Toma a cidade de Ai. No versículo 8, você pode ler depois. A cidade de Ai é tomada. E o Senhor diz, no primeiro versículo, eu vou só ler o primeiro, no capítulo 8. Então Jeová falou a Josué e o encorajou. Depois que foi feito o concerto, ele o encorajou. O Senhor quer também nos encorajar. E disse: não temas e não desanimes. Toma contigo todos os guerreiros de Israel. Agora ele dá a estratégia da luta. Toma contigo todos os guerreiros de Israel. A luta que parecia simples vai precisar de todo mundo. O Espírito Santo começa a dar estratégia. Após o perdão, a confissão, a limpeza na nossa vida, nós temos o sangue de Jesus, que pode nos limpar e purificar. Ele diz: todos os guerreiros de Israel, levanta-te,
sobe contra Ai. Eis que eu entrego em tuas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Tratarás Ai e seu rei como trataste Jericó e o seu rei. Entretanto, desta vez, podereis vos apossar dos despojos e dos animais, e prepara uma emboscada atrás da cidade. Amados, corpo de Cristo, filhos de Deus têm que depender do Senhor em todo o tempo. Nós temos que depender de Deus. Sem a dependência total do Senhor, sem a oração e sem essa palavra, nós vamos tomar algumas derrotas. A gente vai apanhar nessa vida. E mesmo assim, mesmo as derrotas, Deus vai transformar em peso de glória, para nos tornar muitas vezes mais humildes. Talvez mais humildes, mais perto do Senhor. Há um mês atrás, pude estar com minha família no Canadá, visitando minha mãe, fazer 90 anos. Há 2 anos atrás eu estive lá e pensei que eu estaria me despedindo dela. Ela estava com 4 tumores na cabeça. Mas o Senhor a curou. E ela foi restaurada, assim como o Senhor curou. Está curando aí o seu Domingos. Quem ouviu o testemunho da Sandra domingo passado? Ele está na enfermaria, comendo, se recuperando força cada dia. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Que o seu Domingos foi curado. Aleluia. Sendo ainda idoso. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela vida do seu Domingos. E assim a minha mãe também. O Senhor a curou. No último dia antes de vir para cá, eu fiquei até de madrugada lendo todo o diário dela de oração. Essa vez, eu vi que ela está mais fraquinha, pela idade. Mas eu tive um tempo precioso com meus irmãos. Nós somos em 4 irmãos. Crescemos juntos. Meu pai era pastor. E eu fui a pior dos irmãos. Eu fui a desobediente, a mentirosa, revoltada. Mas eu conheci a graça. Quando eu encontrei minha mãe anos depois, eu falei para ela: mãe, você me perdoa. E o que eu mais falei para ela, essa vez: obrigado porque você sempre me amou. Mesmo quando eu fui desobediente, não merecia o teu amor. Mãe, você me amou. Você orou por mim. Você investiu na minha vida. Me mandou para um acampamento. Como talvez vocês, pais, podem mandar para o Escolhi Esperar. Minha mãe não sabia, acho que, o que fazer comigo. Na minha época, quantos anos atrás, uma rebelião era sentar no fundo da igreja e ficar mastigando chiclete. Era eu, a filha do pastor, né? Desafiando. Eu queria, na verdade, viver essa vida. Eu estava buscando por mais. E creio que a mamãe percebeu, papai, investiram na minha vida. Eu fui num acampamento onde o Senhor me alcançou com a sua misericórdia maravilhosa. Eu compreendi o meu pecado, que eu fazia os meus pais sofrerem, envergonhava meu pai, a minha mãe sofria. E ali a mensagem daquela noite era: muitos de vocês moram em Minas e não conhecem o mar. E aquele que conhecer verdadeiramente é aquele que mergulha nas águas. O pastor falou sobre que os mineiros
que nunca conheceram o mar, quando tem algum mineiro que vem para a praia, eu não sei se é verdade, mas ele contou, traz uma garrafinha de água do mar. O pessoal poder sentir um pouco o cheiro e o gosto, né? Tem essa coisa. Eu fui na praia, estou trazendo um pouquinho. Isso é conhecer um pouquinho. Talvez você tenha conhecido um pouquinho de Deus. Outros foram para a praia e ficaram só olhando. Também tiveram uma experiência. Mas outros entraram nas águas do mar. Molharam seus pés. Pularam as ondas. Sentiram, sabe quando a onda bate? A força do mar, das águas. E tiveram uma experiência. Eu fui desafiada a ter uma experiência com o Senhor. E eu tive. O Senhor começou a mudar a minha vida. Naquele acampamento eu conheci o meu esposo, Luiz. Surpreendentemente, Deus tinha colocado alguém na minha vida. Não fui eu que escolhi. Foi Deus que me amou. Colocou alguém para me amar. Meu lado ali. Eu tinha 16 anos. Foi uma caminhada. Vamos fazer 35 anos de casado ano que vem, esse ano 34. Não pense que foi fácil. Amar foi uma escolha. E Deus nos abençoe e tem nos abençoado até aqui. Amar ainda é uma escolha. Porque nós somos diferentes. Nós somos seres humanos. Eu tenho expectativas, ele tem. Às vezes, eu não satisfaço as expectativas dele, nem ele. Mas o Senhor tem nos ensinado a amar, perdoar e continuar caminhando na força do Espírito Santo. E eu quero dizer para vocês, amados, vale a pena. Vale a pena seguir Jesus. Eu quero celebrar que eu fui liberta de hábitos de mentira, de rebelião, de infidelidade. E hoje o Senhor ainda trabalha na minha vida para que eu seja uma mulher submissa. Que muitas vezes saio tomando as decisões. E Deus tem trabalhado isso nas nossas vidas. E eu quero ser uma mulher submissa. Porque eu quero viver a palavra de Deus. O Espírito Santo foi enviado para nós, queridos. Essa igreja é uma igreja que busca viver a vontade de Deus. Não digo que já chegamos, mas é o que nós queremos. É o que nós escolhemos e sabemos que com o poder do Espírito Santo é possível. Dia a dia. Eu quero terminar lendo um encontro que uma mulher teve com Jesus, em João 8. E diante dessa narrativa, a gente pode talvez se encontrar novamente com Jesus. E essa é a minha oração, para que a gente tenha um encontro com Ele essa noite. Porque senão é só mais uma reunião. Mas Ele está aqui. E Ele deseja que nós tenhamos um encontro com Ele. Sabe, aquele de particular mesmo. Porque Ele conhece a tua história. Eu contei um pouco da minha, mas Ele conhece a tua. Ele sabe aquilo que você está precisando hoje. E Ele te ama mais do que qualquer pessoa. E Ele pode te ajudar. Como Ele ajudou essa mulher que teve um encontro com Ele. João 8 diz assim: entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer ele voltou ao templo. E todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus
Os religiosos da época trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério e forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. E disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, que dizes a esse respeito? Olha que interessante. Velho Testamento, um pecado desse, apanhado em adultério, tinha que ser morta e apedrejada. Os religiosos estão questionando. E agora, Jesus? Está aí para cumprir a lei? Vamos lá. O que você vai fazer? Jesus veio para estabelecer uma nova era. E aqui ele começa a quebrar os paradigmas para apresentar a era da graça. Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Eu creio que nesse momento Jesus está nos ensinando muitas coisas. O silêncio. Escrevia na terra, ele devia estar orando. Era uma afronta. E nós também seremos afrontados. Jesus disse: se ele foi perseguido, nós também seríamos. Situações que nós também vamos ser confrontados. E agora, como é que você vai fazer em cristão? Em seu evangélico? Como é que você vai agir agora? O que a lei diz? E Jesus orava. Ele disse que nada ele podia fazer sem o Pai o revelar. Nós temos o Espírito Santo. Ele também vai estar conosco em horas de desafios. Mas porque eles insistiam na pergunta, ele se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Quem era o único que estava ali sem pecado? Jesus. E novamente Jesus inclinou-se e escrevia na terra. E agora ele ficou esperando. Gente, é um ato de fé, hein? Imagina a situação, todo mundo com pedra na mão. Ele só falou essa palavra. Foi a palavra do Senhor, a palavra viva. E ele esperou o agir de Deus. Queridos, a hora de falar e a hora de esperar o agir de Deus. O Espírito Santo está falando agora, a hora de falar e a hora de esperar o agir de Deus. Porque o Espírito Santo ainda é o único que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Jesus não ficou tentando convencer eles e falando para eles: olha o que vocês fizeram. Não. Ele apenas disse: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. E Jesus foi deixado a sós, e a mulher ficou em pé onde estava. Isso é milagre que aconteceu. O ódio daquela turma. Eles estavam respaldados pela lei, sobre a palavra do grande eu sou. Eles não aguentaram. Foram convencidos ali, pelo Espírito Santo. E foram saindo um por um. Quando Jesus se ergueu, estava abaixado, ele se ergueu, ele não viu ninguém, mas além da mulher, e disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor.
Aleluia. Assim disse Jesus: nem eu também te condeno. Podes ir e não peques mais. Essa é a graça. Hoje o Senhor escolhe falar isso para nós. Se você está sendo acusado por Satanás, porque tua alma tem regido, porque você tem caído, é dia de conserto, é dia de escolher se levantar, limpar a casa, limpar teu coração, reconhecer que essa luta, esse fracasso, essa derrota, foi porque eu preciso de conserto. Eu sei que o Espírito Santo está falando às vidas aqui. Nós podemos escolher receber o perdão de Jesus. E nós podemos escolher também levar esta mensagem como seus filhos. Vai e não peques mais. Jesus não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de santidade, sim. Mas Ele é um Deus de misericórdia. Seus braços estão estendidos hoje para te abraçar, para te amar, para tirar a culpa, a acusação do inimigo. Porque quando a gente peca, gente, quando há algo que entristece o Espírito Santo de Deus, a gente sente o peso. Mas hoje nós estamos no altar da graça. Queria chamar o grupo de louvor. Eu queria que você se colocasse de pé à presença do Senhor. O Espírito Santo, Ele nos atraiu com laços de amor, com laços de bondade. Ele é o amor. 1 João fala que nós devemos amar. E nós só podemos amar quando nós lembramos de onde nós somos tirados. A palavra de Deus diz que muito ama a quem muito foi perdoado. Será que todos nós não precisamos de perdão? Talvez aqueles que têm menos consciência de quanto foram perdoados, menos amam. Mas a hora que a gente tem consciência do quanto nós somos perdoados, dia a dia, o quanto o Senhor nos ama incondicionalmente, e não deixa de levantar o sol sobre a nossa cabeça, Ele nos ama. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual tendes desde o princípio. Ora, esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia, o que vos escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, pois as trevas estão dissipando e já brilha a verdadeira luz. Aquela pessoa que diz que está na luz, mas odeia seu irmão, continua a vagar sobre as trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga na escuridão, e não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a visão. Ora, a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, e não sejamos como Caim, que perecia no maligno, assassinou o seu irmão, porque as suas obras eram más. Porque as suas obras eram más e injustas, mas ele não quis mudar. Ele passou a ser errante no meio do deserto. Meus irmãos, não vos admireis que o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque nós amamos os nossos irmãos.
Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. E sabei que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. E nisto nós conhecemos a marca. Nós conhecemos todo o significado do amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos cônjuges, pelos nossos irmãos. Cristo deu a sua vida por nós, para que nós venhamos a viver e dar a nossa vida por amor. Nisto é conhecido a marca. Se alguém possui recursos materiais e observando o seu irmão passando necessidade e não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitude e em verdade. Desta forma saberemos que somos da verdade e acalmaremos o nosso coração na presença dele, pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele é conhecedor de tudo. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Foi desse modo que Ele manifestou o seu amor para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que nós vivêssemos por intermédio dEle, pela sua força. Assim, nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, consideremos que Deus amou dessa forma. Tanto nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é aperfeiçoado em nós. E temos a certeza de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos outorgou o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo e não o juiz. Porque haverá um juiz no fim dos tempos. Mas ele veio ser enviado para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto, dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor, porque Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E dessa forma o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como Ele é, nós seremos semelhantes a Ele neste mundo. E manifestaremos o seu amor. E brilharemos, como foi lido aqui no início. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Você tem medo de quê, querido? O amor de Deus não lança, Ele lança fora todo medo. O medo da tempestade, o medo da escuridão, o medo das lutas, o medo que você não vai conseguir, o medo que você vai falhar de novo. O amor dele lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar também a Deus a quem não vê. Ora, Ele nos entregou este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Se nós confessarmos os nossos pecados, feche os seus olhos. Deus quer nos encher com o seu amor.
Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda a injustiça. Se você está se sentindo culpado, você precisa do amor de Deus. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de escolher amar, escolher perdoar e ser perdoado. Escolher perdoar e ser perdoado. Estamos na presença do Senhor. Se você quer vir ao altar, venha. Se você quer orar aí onde você está, ore. Se você quer se ajoelhar, pedir que o Senhor venha encher teu coração com amor. E lembre, eu sei que amar não é fácil, mas Ele vai te ajudar. Se você escolher entrar em concordância com a palavra dEle, os céus vão entrar em concordância contigo e vão te ajudar na sua batalha. Vão te ajudar a amar o teu inimigo, amar aquele que não é fiel, amar aquele que te maltrata. Os céus vão entrar e te ajudar, porque você vai amar, entrar em concordância com Ele. Põe a mão no teu coração. Senhor Jesus, Espírito Santo, a Tua palavra foi ministrada, foi lida, e nós a recebemos no nosso coração. Senhor, nós vivemos os tempos do fim. A maldade tem se multiplicado. Muitas vezes, Senhor, nós sentimos na nossa casa as tempestades, as afrontas, muitas vezes a incompreensão, a difícil comunicação, mas nos ajuda a amar incondicionalmente até o fim, perdoar. E recebe, Senhor, recebe a nossa gratidão. Nós recebemos o Teu perdão, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos adorar. Enquanto estivermos adorado, querido, vem aqui. Você que está fraco, você que precisa de oração, vem aqui. Nós vamos estar orando em nome de Jesus. Há uma presença do Senhor nesse lugar. O Espírito Santo quer te encontrar. E Ele te diz: vai, não peques mais. Eu também não te condeno. Eu hoje quero renovar. Eu escolho te amar, te perdoar mais uma vez. É a palavra do Senhor. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia.